Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 6, né, que trata do tema rede aplicada. Né? Nós, na semana passada, na aula passada, falamos sobre os tipos de endereços que existem, né? O endereço físico, o endereço lógico, o endereço físico MAC address, o endereço lógico, o IP. Falamos um pouquinho do IPv4 e suas características. Falamos um pouquinho do IPv6 e suas características, né? E das formas diferentes que a gente tem para projetar uma rede. Falamos também sobre o acesso aos roteadores domésticos, né? Que a nível de mercado eles têm um nome, né? SOHO, S-O-H-O, Small Office Home Office, né? Que é aquele segmento de entrada que geralmente é o produto que as pessoas compram para montar aí as suas redes domésticas, né? Ou as redes de pequenos negócios, tá bom? Hoje, na aula 2, nós vamos falar especificamente do quê? Vamos dar continuidade a algumas características dos roteadores de mercado SOHO, né? Então vamos falar de mais algumas propriedades. E depois, na sequência, eu começo a falar com vocês sobre possíveis soluções de problemas para situações em redes de dados, né? A plataforma NetAcad traz muitas informações, várias telinhas que podem nos auxiliar num primeiro diagnóstico, principalmente se você não está muito ambientado aí com esse tipo de situação. Bom, retomando um pouquinho, né, sobre o roteador doméstico ou de pequenos negócios, nós vimos na aula passada que ao fazer o primeiro acesso, né, nós devemos procurar pela etiqueta de identificação, localizar o usuário e a senha padrão, fazer o acesso inicial e trocar esta senha padrão, né? Esse é o passo número 0 a nível de segurança. Na sequência também, nós falamos das configurações de rede wireless, né? Do nível de segurança, da palavra-chave, do nome da rede, enfim. O que é mais elementar para que ele funcione basicamente. Agora, tem algumas características desses roteadores que é interessante que a gente conheça para poder extrair um pouquinho mais desses equipamentos. Então, a primeira função é UPnP, ou Universal Plug and Play. O PNP é um protocolo que permite, né, que os equipamentos se conectem a uma rede de forma dinâmica, né? Ou seja, o usuário não precisa interferir, né? Não tem que ficar buscando a rede, digitando senha. Isso pode ser útil em algumas situações, mas pode ser extremamente desagradável em outras situações, né? Então vamos imaginar o seguinte. Você tem uma empresa pequena, onde existem informações ali importantes, né, sigilosas para o seu negócio, e você não quer que ninguém, né, tenha acesso diretamente a elas. Então, neste caso, a configuração possível para este protocolo seria desabilitado. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Você trabalha na equipe de suporte de uma escola, e aí, em um dos laboratórios de informática ou numa sala de aula, o acesso é livre. Então, neste caso, né, numa situação em particular, este protocolo, o PNP, deve ser configurado como enable ou como habilitado em português. Tá bom? Então, é um protocolo, mas que por questões de segurança, ele vem desabilitado. Porém, você pode, a nível de necessidade, habilitar e deixar ligado, ok? Uma segunda situação muito importante, e aí antes de falar dessa característica dos roteadores, a gente precisa apresentar essa montagem para vocês,
é falar de uma DMZ. Tecnicamente chama-se zona desmilitarizada. O que é isso, né? É um tipo de bloqueio que se monta para evitar que os dados fiquem trafegando por toda a rede. Tá? Então você cria, por exemplo, um bloqueio após o link de internet para que os funcionários acessem os arquivos mais importantes. E deixam, depois desse bloqueio, a rede local. Tá? Então, se alguém da internet precisar chegar até a rede local, vai ter que ultrapassar esse bloqueio. Esse bloqueio ele é tecnicamente chamado de DMZ e é uma arquitetura de rede. E é o que a gente tem aqui nesta ilustração. Então, observem, né? Eu tenho aqui um link de internet. Esse link de internet vai permitir que funcionários do lado de fora façam o acesso a todos os conteúdos que estão aqui dentro. Por uma questão de prevenção, fazemos esta montagem onde o web server e o mail server estão colocados preliminarmente, porque eles são os serviços mais acessados por esses funcionários aqui fora. Então, quem está aqui fora, que precisa ver o e-mail, não tem acesso à rede local. Tá? O e-mail, o servidor de e-mail está dentro da montagem da DMZ. Imaginando, hipoteticamente agora, que esse funcionário aqui do lado de fora precise acessar um servidor web da empresa. Então, ele vai fazer esse acesso regularmente, porém, não vai ter acesso à rede local. Tá? Desta forma, nós criamos um bloqueio natural para que apenas usuários autorizados, né, possam adentrar no ambiente da rede local. Okay? É óbvio, né, que vai ter funcionário que vai ter acesso a estes serviços e também vai ter acesso à rede local. Mas você pode, né, garantir que no caso de uma invasão pelo link de internet, que a pessoa, para chegar lá na rede local, ela vai ter que burlar ou vai ter que ultrapassar vários dispositivos de segurança. Geralmente, né? Geralmente a gente faz esse tipo de montagem com firewalls. E aí são firewalls mais robustos, né? São hardwares, são equipamentos. Então a gente faz um bloqueio aqui na entrada e fazemos um outro bloqueio aqui para que o usuário adentre a rede local. É uma arquitetura comum para grandes corporações e para aquelas aplicações aonde você tem o sigilo, né, como parte do negócio. É fato que a gente deve enxergar o seguinte: quando eu tenho uma DMZ, vai ocorrer um atraso, né, vai ocorrer uma lentidão nas consultas à rede local. Tá? Por quê? Para que a minha solicitação atravesse todo esse percurso, né, vai levar um certo tempo. Tá? Então a DMZ acaba impactando na performance da rede local. Mas é uma técnica de segurança, né? É algo extremamente seguro para você poder funcionar. Bom, legal. Tem DMZ nos roteadores domésticos? Sim, tem. Né? Esses recursos estão específicos, né, numa área geralmente classificada como aplicações. Tá? Pode ser que o seu roteador tenha algum nome diferente nessa guia, mas é algo por aí. E essa classificação de DMZ nos permite direcionar todo o tráfego de internet para uma máquina específica de forma preliminar. Então, como é essa característica no roteador, né, no roteador doméstico? O link de internet passa obrigatoriamente por um equipamento e depois esse equipamento faz o encaminhamento. Então, neste equipamento, a gente coloca lá ferramentas de segurança mais robustas, um bom antivírus, fazemos uma configuração adequada no firewall, né? Temos um anti-malware, várias ferramentas de proteção para garantir que tanto os dados que vão sair da sua rede, quanto os dados que vão entrar, ficarão mais seguros. Também é possível perceber que esse tipo de configuração vai causar
um atraso na rede. Tá? Tudo vai ter que ser consultado, tudo vai ter que ser checado e vai passar por um equipamento. Então, nós precisamos ter esse tipo de situação claramente colocada, ok? Mas tem esse recurso, poucas pessoas sabem que ele existe e ele é interessante em determinadas aplicações, ok? Também é possível, dentro dessa guia de aplicações, realizarmos encaminhamento de portas. Lembram-se quando nós falamos do capítulo passado, dos protocolos TCP, dos protocolos UDP, e que eles tinham portas lógicas, não é? Configuradas para cada tipo de serviço? Então, é possível fazer um encaminhamento de porta para determinado tipo de equipamento de forma exclusiva. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem um jogo e que esse jogo precisa que você faça o acesso ao servidor da empresa de forma frequente, né, de forma regular. Para evitar que toda vez que você vai fazer o acesso, o firewall vai pedir autorização, então você faz essa configuração dentro do seu roteador. Tá? É possível fazer de forma muito tranquila e garantir que essa conexão vai ser feita sempre de forma instantânea. A gente aumenta a performance do equipamento, né, e garantimos uma comunicação direta com esses dispositivos. De novo, né, se você não souber a porta que vai ser usada pelo jogo, você deve consultar o suporte da empresa para poder fazer essa configuração de forma adequada, de forma correta. Tá? Inclusive aqui no caso deste roteador da Cisco, né, a guiazinha chama-se aplicações e jogos, né? Então você já começa a perceber que tem algo aí que pode te ajudar a fazer um ganho de tempo e de performance, tá bom? Outra coisinha que os roteadores permitem é a filtragem de endereços MAC. E nós temos duas situações, tá? Você pode trabalhar com configurações que permitam que apenas aqueles endereços cadastrados façam o acesso. E você tem uma outra configuração que permite que todo mundo que esteja cadastrado não acesse e todo o restante do universo acesse. Tá? Então, são duas situações diferentes, né, que você pode configurar. E aí você vai precisar observar no manual do seu equipamento qual é a característica que ele tem. Geralmente, roteadores mais simples, eles têm a característica de cadastro do MAC address apenas para permissão. Então, você vai nessa lista aqui, cadastrar MAC address que sejam permitidos que acessem a sua rede. Tá? No nosso caso aqui, ele chama, né, lista de clientes da rede wireless. Tá bom? Ela vai permitir que estes endereços MAC address acessem. Lembrem-se, né, que o endereço MAC address ele é exclusivo. Então, quando eu cadastro o endereço MAC aqui e permito que ele acesse a rede, se algum outro endereço tentar entrar, o roteador vai negar o acesso, mesmo que esta pessoa tenha a senha de acesso. Tá bom? Então, ele nega o acesso a este grupo. Tecnicamente, existem dois nomes, né? Blacklist, whitelist, tá? Para essas características que eu acabei de apresentar. Uma permite que os equipamentos cadastrados acessem, e a outra que permite que todo mundo, menos os equipamentos cadastrados, acessem. Então é uma questão de leitura de manual para você saber se vai ser uma situação ou outra. Roteadores profissionais, né? Roteadores de mercado profissionais têm as duas funções, tá? A black e a white. E aí você vai definir o que você vai fazer. Um uso para isso, né? Não nesse prédio que nós estamos, mas no prédio antigo da escola, apenas os equipamentos de sala de aula podiam realizar o acesso.
Então, nós cadastrávamos todos os endereços MAC dos equipamentos que poderiam acessar. Então, se você, aluno, quisesse chegar na escola com o seu equipamento, você não conseguiria fazer o acesso à nossa internet. Nesse prédio onde nós estamos agora, é exatamente o contrário. Nós temos uma rede aberta, onde o aluno chega e pode conectar o seu equipamento sem problema algum. Tá bom? Existem alguns endereços MAC que a gente bloqueia por uma questão aí de vizinho, prédio, né, que fica acessando constantemente a rede, e aí a gente acaba criando uma política de restrição para esses endereços que sempre aparecem. Mas de restante, todos os alunos que estiverem aqui podem usar. Então mudou o nosso cenário, né? Todo mundo que só podia aquele grupo, e agora pode todo mundo, menos aquele grupo de vizinhos, ok?